Boa tarde, boa tarde. Vamos lá mais uma vez. Segundo tempo, desmaterializar os salgadinhos, não é? Isso é muito bom. Bem, vamos agora falar desse segundo bloco mais sobre mediunidade do que a obsessão. Não é? Isso é importante, mas nós não falaremos da parte técnica da mediunidade, porque já muitas pessoas devem ter falado, vocês estudam nos cursos da casa. Vamos falar agora de vivência mediúnica, certo? Isso é muito importante. Vamos falar até às 4h30, às 4h30 até às 5 perguntas, certo? Então fique à vontade depois para perguntar. Estamos aqui para estudarmos juntos, não é? Todos nós estamos estudando juntos. Vamos aqui só fazer um resuminho do que falamos no primeiro bloco. As obsessões em 3 tipos, se vocês sabem disso: simples, fascinação e subjugação. A forma de nos libertarmos: a vigilância, prece, combater as más inclinações. Muito importante isso, não é? Nós temos isso em mente. E termos principalmente Jesus no coração, não é? Para falar a respeito disso, vamos citar um elemento primordial para a mediunidade. O médium precisa se evangelizar. Todo médium precisa se evangelizar. Porque quando ele se evangeliza, ele descobre a verdadeira finalidade da sua tarefa na Terra, não é? Ele é simplesmente um intermediário. Não tem nada que o médium tenha de especial a não ser ser intermediário. Então, ele que seja um bom instrumento, semelhante àquilo que Kardec citou no livro dos Médiuns, a questão do violino. O violino não deve estar faltando cordas, ele deve estar afinado para que o músico venha e consiga desenvolver a sua técnica, não é? Então, o médium ele precisa estar equilibrado, evangelizado, para ele saber realmente qual é a finalidade da mediunidade. Todos nós somos médiuns, segundo Allan Kardec, variando naturalmente a graduação. Às vezes a pessoa utiliza a mediunidade sem saber. Por exemplo, você está em sua residência, aparece uma pessoa em sua mente, daqui a pouco a pessoa telefona ou a pessoa toca campainha. Já aconteceu muitas vezes com vocês, né? É porque você, através do seu animismo e da sua mediunidade, sua sensibilidade mediúnica, captou as ondas mentais daquela pessoa que estava se aproximando. Adentra-se pela porta um familiar. Só de você olhar o familiar, você sabe se aquele familiar está com problema ou se não está com problema, sem ele dizer nada. Você, de certa forma, também está utilizando a sensibilidade mediúnica. Você se adentra a um ambiente fechado, um ambiente vazio, e sente ou um bem-estar ou um mal-estar. Você está captando as ondas vibratórias que tem naquele ambiente, sem necessariamente ver ou ouvir. Kardec classificou isso como sendo médios impressionáveis, como sendo uma mediunidade básica, uma mediunidade básica da sensibilidade mediúnica. Então varia a graduação, não é? Se é uma mediunidade de trabalho ou se são simplesmente essas manifestações. A criança médium também é muito comum, porque a criança até os 7 anos de idade, 8 anos, 7 anos, varia, ela tem muita ligação ainda com a vida espiritual, e o perispírito ainda não assumiu todas as funções no corpo físico, então ele traz muita da personalidade que tinha em outra existência, e traz também muita ligação com a vida espiritual. Então, é comum, por exemplo, crianças terem a chamada mediunidade infantil, o que não é recomendado, porque a criança que está passando por aquela readaptação ao mundo que se encontra, tem ainda a questão hormonal, tem a questão dele se colocar realmente na atual existência, não suporta
a pressão mediúnica das variações vibratórias. Então, recomenda-se a mediunidade após os 18, 19 anos, aproximadamente, não é? Para a criança que tem mediunidade infantil, um simples tratamento magnético já é suficiente para a perda ou a suspensão da mediunidade. Depende do tipo de tarefa que ele tem a exercer com a questão mediúnica, certo? Então, a vivência mediúnica nos leva a alguns questionamentos, algumas observações que nós podemos ver agora. O que o médium precisa ter para ter uma mediunidade segura? Falamos a primeira, evangelizar-se. Porque lembra daquela questão da emanação do pensamento em torno do médium, o campo mental que o médium coloca em torno de si, não é? Se ele se evangelizar, ele vai ter uma vibração saudável em torno de si e os bons espíritos encontrarão um campo mental favorável a atuar, certo? Então o médium terá ali a companhia dos benfeitores. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de obsessões, Kardec é muito claro quando diz assim: os benfeitores, eles tentam inspirar bons pensamentos e boas ideias para a transformação da pessoa. Se eles não têm, né, não têm a atenção da pessoa, se não tem ressonância o que eles estão falando, eles se retiram. Mas por que eles se retiram? Seria uma falta de caridade dos espíritos? Não, para que a própria pessoa sinta os efeitos da sua escolha, para que ela sinta em si mesma os efeitos, as injunções das suas próprias escolhas. E aí, quando ela percebe que estava errada, naturalmente ela vai para o lado certo. E os bons espíritos, ao ver a intenção do indivíduo em mudar-se, aí sim, aí eles incentivam, eles inspiram, assim por diante. Então, o médium ele precisa se evangelizar por causa disso. Ele precisa entender que ele vai sair, por exemplo, do conforto da sua residência, do conforto ali dos seus familiares, e vai ao encontro do infortúnio do outro, ou encarnado ou desencarnado. A maior alegria do médium é ver a pessoa entrando pela casa espírita, aflita, angustiada, e depois de um tempo, sorrindo. Essa é a maior alegria de um médium, uma pessoa que serve através da mediunidade. Mas mediunidade, para ser segura, o médium não pode ter fantasias. Ele tem que prestar muito atenção na chamada fascinação, que é a obsessão mais comum na mediunidade. Quando ele percebe que ele está recebendo uma sugestão fora do roteiro de segurança dado por Allan Kardec, porque apesar da mediunidade ser inerente ao ser humano, sempre esteve presente na história humana. Somente o Espiritismo deu a verdadeira conotação à chamada mediunidade, transformando a mediunidade em um instrumento de consolação, um instrumento de caridade, um instrumento de serviço e um instrumento de autorrealização para a própria pessoa médium. Então, o médium ele não pode ter fantasias. Não é porque você tem mediunidade, uma vidência, por exemplo, é uma mediunidade acessória. Ela serve mais para trabalho, não é? 95% do que o médium vidente vê, ele não deve falar. Porque não vai acrescentar absolutamente nada. É só para seu serviço. Não é porque ele vê que ele precisa fazer uma cara esquisita, assim. Ficar assim, como se estivesse entrando no paraíso, não é? Ele tem que ficar natural. Mediunidade não é criar sensacionalismo. Mediunidade não é dar falsas interpretações ao que os espíritos estão falando, porque acontece assim, às vezes os espíritos falam e o médium acrescenta muito dele. Não é? Ele põe mais animismo do que mediunismo. Isso acontece bastante, bastante.
E o médium começa então a falar absurdos, revelações bombásticas. Geralmente ele fala da vida de alguém só coisa negativa. Dificilmente fala coisa positiva, né? Para provocar sensacionalismo. É fascinação. O médium está fascinado. Uma vez eu recebi uma senhora na casa espírita, no atendimento fraterno, chegou lá desesperada, desesperada. Ela havia passado por uma médium que disse para ela que ela ia desencarnar domingo. Eu falei, meu Deus do céu, pensei comigo, né? Nossa reunião pública é terça-feira, né? Ela chegou lá na terça para falar isso. Pensou que no próximo domingo fosse desencarnar. Aí eu falei para ela assim, nos vemos na próxima terça. E vem encarnada, hein? Falei para ela, médium nenhum pode falar um absurdo desse, não é? Isso não depende do médium. Depende de tantos fatores. Então, é uma característica de fascinação junto com orgulho, junto com vaidade. Imagine só que beleza, não é? Isso acontece muito por aí, mas muito mesmo. O médium, quando ele não é preparado, ele não estuda, o que acontece? Quando ele não recebe sugestões dos espíritos benfeitores, ele começa a ficar um pouco preocupado. Ele vai perder a fama, porque os espíritos não estão sugerindo, então ele começa a inventar moda. É a porta aberta para a fascinação. Se os espíritos não falam, o médium deve ficar quieto, não falar, não é? Porque senão ele não vai ser um bom instrumento. Os espíritos podem até falar assim, olha, mas está falando algo que nós não falamos. Ele está caindo realmente numa fascinação, não é? E isso é muito preocupante, porque a vivência mediúnica nos mostra que quando acontece isso, isso fica marcado na história mediúnica do médium, não é? E aquilo fica, aquele sentimento de culpa dele ter feito aquilo, e é realmente muito preocupante, pode desestimulá-lo, inclusive, né? Desestimulá-lo. Uma outra questão que traz a segurança mediúnica é a vigilância. Claro, o médium, como nós falamos, é uma pessoa como outra qualquer. A única diferença, que quando tem uma mediunidade ostensiva, é vigiar-se mais do que os outros. Ele deve se vigiar mais do que os outros, é claro, porque a sensibilidade mediúnica é uma porta de sensibilidade aberta. Então ele fica mais vulnerável, ele tem que se vigiar mais do que as outras pessoas, ele sente, ele capta mais do que as outras pessoas. Então, a única diferença de um médium, de uma pessoa que não tem a mediunidade tão ostensiva, é que a vigilância precisa ser maior. Então, isso acontece muitas vezes. E disciplina. Disciplinar-se. Ele não pode, por exemplo, passar o dia inteiro como ele acha que tem que passar e à noite receber os benfeitores espirituais na casa espírita. Não existe isso. Por exemplo, a pessoa passa o dia inteiro irritada, nervosa, usando de viciações, falando mal dos outros, e vai receber um espírito benfeitor à noite. Não pode, certo? Se por acaso se comunicar um benfeitor, é um espírito embusteiro, porque é uma sintonia muito fina, muito fina. A vibração dos benfeitores espirituais é uma sintonia muito fina que o médium precisa chegar um pouco perto e eles, por caridade, chegam perto de nós também. Porque a vibração em torno da Terra é muito difícil. Eles têm que vencer todas as camadas vibratórias para chegar até os trabalhos aqui da Terra, não é? É um sacrifício de amor. Então, as equipes socorristas, por exemplo, vamos pensar nas equipes socorristas. Eles vão para regiões muito difíceis dos umbrais, muito difíceis. Eles se reúnem em grupos, geralmente à frente um espírito mais experiente. Eles se preparam muito antes de ir para aquela região.
e às vezes trabalham um espírito por anos até que ele possa ser retirado do umbral e se dar comunicação em uma reunião de desobsessão. Então, isso acontece. Sabe por que que eles se reúnem em grupos e vai um espírito experiente à frente? Vejam só, para eles não se renderem aos apelos do caminho. Porque tem tantos apelos imperfeitos, tantas vibrações contrárias, que se eles fossem sozinhos, aquelas vibrações contrárias podiam envolvê-los e fazê-los falir. Então, eles se reúnem em grupos, trabalham, eles conseguem, o espírito mais experiente vê se aquele espírito tem condições de ser resgatado, porque não são todos que têm condições de serem resgatados. Envolve em uma espécie de halo magnético e restringe as ações do espírito. Trazem esse espírito até a reunião de desobsessão, porque eles não conseguem ver os benfeitores ainda, está um nível de perturbação, e trazem então até a reunião de desobsessão para que eles possam conversar com o encarnado. Agora, imagine todo esse sacrifício, chega na reunião de desobsessão, cadê o médium? Ele não veio hoje. Tem o último capítulo da novela, tem o final do campeonato de futebol, tem a visita tal, tem o compromisso ali. Imagine, não é? Difícil, porque a oportunidade pode ser única, ou quase única. Nós sempre recomendamos, quando tem uma pessoa que tem alguma viciação, né, que procura na casa espírita, que os familiares coloquem no bolso o endereço de alguma clínica. Quando eles pedirem ajuda, não deixe para o dia seguinte. Leve a pessoa no dia que ele pede ajuda, porque no dia seguinte eles podem não querer mais. Né? Então, do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. O espírito é levado para lá e não tem ninguém para ajudá-lo, ele pode desistir de ir. Certo? Então, tem alguns que não conseguem dar comunicação, mas quando conseguem, quando eles veem um médium realmente que é disciplinado, que se vigia, que se prepara para a reunião, não é? E que estuda. O estudo é a segurança do médium, é a segurança. Ele se protege daquilo que atrapalha, como, por exemplo, a vaidade. A vaidade é a ferrugem da mediunidade. Então, o médium que entra num processo de vaidade, que se entrega aos elogios, que se entrega às comendas da terra, ele está caído num poço muito fundo. Então, ele precisa tomar cuidado com isso. Vocês já ouviram falar do médium Peixotinho? Já ouviram de materialização? Um dos maiores médios de materialização que teve no Brasil, é muito amigo do Chico. Materializações assim, à luz do dia, maravilhosas, que Peixotinho fazia, não é? Ele era uma pessoa muito humilde. Ele tinha a sua esposa, chamada Dona Baby, o apelido dela, não é? E uma vez foi um senhor lá na casa do Peixotinho, aquelas pessoas que tentam elogiar, querendo alguma coisa por trás disso, sabe? Querendo se usufruir da companhia de Peixotinho. E ele falou assim, sabe? Você pode se considerar o maior médium do mundo. E a Dona Baby lá ouvindo da cozinha, né? Ele falar isso. Aí ele chegou a interromper, ela chegou a interromper a conversa. O melhor médium do Brasil, ele falava. A Dona Baby interrompeu ali e falou assim, não, o senhor está enganado. Ele não é o maior médium do Brasil, é o melhor médium do mundo. Agora o senhor pega, coloca ele numa caixa de vidro para as pessoas assistirem à sua queda. Olha o cuidado, não é? Que ela teve. Ela protegia o Peixotinho daquelas pessoas que tentavam atrapalhar a sua mediunidade com elogios. Mas o Peixotinho nunca caiu nisso. Foi um médium extraordinário, não é? E isso acontece de uma maneira
Natural, quem tem a humildade natural, não é? Quem não tem precisa prestar atenção. Deve prestar atenção para aquelas pessoas que tentam atrapalhar a tarefa mediúnica, não é? Mas as responsabilidades são grandes. Estudo, trabalho, disciplina, etc. Outro dia apareceu uma moça lá no centro, animada, que ela via vultos, ela ouvia vozes, ela falava, eu tenho essa mediunidade, eu tenho aquela, e fazia assim com o corpo, parecia uma dança, né? Aí eu fui falando para ela assim, olha, você sabe que a mediunidade tem responsabilidades, né? Tem isso, frequência, estudo. Ela foi murchando, parecia um girassol sem sol, assim. Nunca mais apareceu na casa. Quer dizer, não está preparada para a mediunidade. E ter mediunidade não significa que a pessoa está preparada para a mediunidade. Às vezes ela não está preparada. Às vezes ela não tem, assim, vontade de se entregar, não tem vontade de abrir mão de algumas coisas, da vida material principalmente. Não trocaria nunca uma festa por um trabalho mediúnico, entende? Então, a pessoa que assim pensa não está preparada para a mediunidade. Mediunidade é renúncia. A pessoa precisa renunciar às viciações que nós comentamos, ela precisa renunciar às questões assim puramente materiais, o que não significa que a pessoa tenha que ser contra a matéria, não é isso. O espiritismo não é contra a matéria. Portanto, é que existe a lei do progresso no livro dos Espíritos. A Terra precisa progredir, materialmente até. Ela precisa criar métodos sociais certos, ela precisa ter progresso. E a própria pessoa, a mediunidade não pode atrapalhar seus estudos, seu trabalho, sua vida familiar. Se está atrapalhando é porque tem algum problema. Pode ser uma fascinação também, não é? Mas o dinheiro, observado pela doutrina espírita, como diz Emmanuel, é o sangue da sociedade material. É necessário, ele bem utilizado, ele alivia a fome, ele leva progresso, mas quando existe a avareza, é como se fosse uma embolia na circulação social, não é? Então, o médium ele precisa ter um bom senso, ele precisa caminhar com a sua mediunidade, se colocando à disposição dos benfeitores espirituais. Aí muitas pessoas perguntam assim, como eu devo desenvolver a mediunidade? Desenvolver a mediunidade é melhorar como pessoa. Quando nós melhoramos como pessoa, nós atraímos os benfeitores espirituais, como comentamos, e eles é que vão dizer o tipo de mediunidade que você vai ter, de acordo com a tarefa. Inclusive, pode variar, não é? Você pode começar, por exemplo, com psicofonia, pode depois, com o tempo, ir para uma psicografia, assim por diante. Vai mudando, de acordo com a tarefa que o médium tem a desempenhar. Então, nós precisamos entender também o médium espírita que trabalhamos para Jesus. Não trabalhamos para ninguém na Terra, no sentido assim de servir a pessoa, né? Servir as recomendações da pessoa, e nem para nenhum espírito. Trabalhamos para Jesus. O Chico falava isso. Eu não trabalho para espírito nenhum, eu trabalho para Jesus, nem para Emmanuel. Emmanuel mesmo, como espírito consciente que era, falou assim, Chico, se alguma vez eu te recomendar algo diferente entre Jesus e Kardec, você me abandona e continua com Jesus e Kardec. Emmanuel disse isso para ele. Então vejam a responsabilidade do médium. Nós sempre comentamos a respeito do Chico, porque o Chico, em minha pequena opinião, é aquele homem de bem que está no Evangelho. É o bom espírita. Uma mediunidade que toda classificada no livro dos médios ele possuía. Ele as possuía em alto nível, não é? Mas o principal é sua atitude como ser humano. Quem conheceu o Chico sabe que as suas atitudes como ser humano
O homem justificava o médio justificava o homem. Caminhavam juntas, não é? Caminhavam juntas. A mediunidade do Chico era intensa. Se fosse vaidoso, teria falido. Uma vez, o Chico trabalhava ali na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, né? Pedro Leopoldo já trabalhava como funcionário público. Fazenda Modelo é em Uberaba, mas ele trabalhava, em Pedro Leopoldo, aliás, ele trabalhava na Fazenda Modelo. E ele já havia lançado o Parnaso de Além Túmulo, Palavras do Infinito, ele já tinha começado com a série André Luiz. Ele era mocinho, assim, era muito pobre, não é? E os russos procuraram o Chico Xavier. Vocês sabem que o russo, naquela época da Guerra Fria, ele tinha aquela questão de usar a paranormalidade para espionagem. Imagine, eles ficavam procurando médiuns no mundo, souberam do Chico. Ofereceram para o Chico um salário 200 vezes mais do que ele ganhava na Fazenda Modelo. 200 vezes mais. E você sabe que o Chico foi ter meia nos pés com 18 anos só. Ele era muito pobre. A psicografia era 1, 2, 3 folhas só. Ele recebia, datilografava, apagava e recebia de novo. Foi assim que foi recebido, por exemplo, o Parnaso de Além Túmulo. Imagine, hoje temos abundância de folhas, não é? Mas o salário 200 vezes mais do que ele ganhava. Aí, quem me contou isso foi um presidente de uma federação chamado Teodoro, que ele me contou essa história, dizendo assim, que o Chico disse para ele. Falou assim, sabe, Theo é o Teodoro. Assim, eu só perguntei para o Emmanuel, eu não fui, mas eu só perguntei para ver a opinião dele, não é? Aí o Emmanuel disse assim, olha, se você quiser ir, você vai. Eu vou ficar por aqui mesmo. Então, naturalmente, houve a desaprovação da vida espiritual, né? Havia a responsabilidade do Chico perante a doutrina, não é? Do médium Chico Xavier. Hoje a gente vê tantos disparates, fala-se de qualquer forma da doutrina, coloca-se revelações que não existem, coisas fantasiosas. Então nós temos que tomar muito cuidado hoje em dia para não cairmos em armadilhas que usam o bom nome do espiritismo, principalmente o médium, sabe? Então se o médium recebe uma coisa muito fora, ele tem que ver se outros médios receberam aquilo também, aquela informação. É a questão da universalidade, né? Se foi só ele que recebeu na sua reuniãozinha mediúnica, desconfie. Os espíritos, eu aprendi isso com a vida, não é? A vida mediúnica. Eles se abstêm de falar para nós tão imperfeitos os seus planos. Eles não falam para nós os seus planos. São planos das esferas superiores. Não tem por que eles revelarem isso para nós neste momento. Então, temos que tomar estes cuidados, né? Eu vou contar outra historinha do Chico, porque ele é uma referência mediúnica, não é? Para todos nós. Eu conheço, é muito amiga minha, já ainda está encarnada, a dona Nena Galves. Já ouviram falar? Dona Nena Galves, o senhor Galves também, muito amigos do Chico. Quando o Chico ia a São Paulo, ficava na casa dela. Imaginem a felicidade disso. Então ela tinha na casa dela lá uma suítezinha com as coisinhas do Chico, paletó, tudo que ele precisava ali naquela suítezinha, e ele ficava lá. E antes do programa Pinga Fogo, aquele programa que passou na TV Tupi em 71, tem na internet, quem quiser assistir, pode assistir, maravilhoso. Foi um divisor de águas na doutrina espírita, antes do Pinga Fogo e depois do Pinga Fogo, tornou o espiritismo popular, vamos dizer assim. Tal a importância. Mas o Chico estava andando pelo jardim da casa, preocupado, muito preocupado, fazendo uma prece com os lábios, assim. Aí a dona Nena ficou preocupada também, disse assim, Chico, você está com algum problema? Posso te ajudar de alguma forma? Aí ele disse assim, Nena, eu estou
rogando a Jesus, aos bons espíritos, principalmente a Emmanuel, para que eu não venha comprometer a doutrina com as minhas falhas. Imaginem, hoje a pessoa pega uma rádio, pega um microfone e fala qualquer coisa. Então temos que prestar atenção. Olha a responsabilidade, não é? Então o médium precisa ser responsável. Ele precisa ter respeito e amor por aquelas pessoas que ele está atendendo. Atender as pessoas como filhos, não é? Como filhos do coração. Aí realmente ele estará cumprindo a sua tarefa de médium na Terra. Apareceu uma vicissitude qualquer, continue trabalhando. É exatamente ali que você tem que dar um testemunho de fé. Desencarnou alguém da sua família, médium, continue trabalhando. Você vai testemunhar a sua fé, você vai dar o exemplo da sua renúncia, vai dar o exemplo do seu ideal, né? Para aquelas pessoas que estão te observando. Porque acontece muito isso. Desencarna alguém na família do médium, todo mundo fica esperando a atitude dele. Qual será a atitude dele? Ele vai mostrar a certeza da imortalidade ou ele vai entrar em completo desespero? Qual vai ser a atitude do médium? Alguém agride o médium? Eles olham o médium para ver qual vai ser a atitude dele. Então, o médium ele precisa ser, vamos dizer assim, aquela pessoa que demonstra o que ele fala. Senão ele vai estar enganando a si próprio. Se ele age de uma maneira diferente do que os espíritos passam como mensagem para ele, ele está agindo de uma forma errada também, está errando junto, não é? Agora, uma outra questão que está acontecendo é as psicografias familiares. As psicografias familiares, elas devem serem recebidas por um médium semimecânico e semiconsciente para frente, ou inconsciente ou mecânico totalmente. Porque se o médium intuitivo vai receber uma mensagem familiar, é um pouco perigoso, porque ele não vai colocar na mensagem o que o parente identifica, certo? Ele vai pôr muito dele, ele vai pôr muito o animismo. Aliás, o animismo não tem nada de negativo no animismo. Os espíritos aproveitam também a bagagem do médium em uma comunicação. O que não pode é ter mais animismo do que mediunismo, não é? Então, as mensagens particulares devem ser recebidas com um certo aprofundamento mediúnico, para sair o mais fidedigna possível. E a pessoa que recebe a mensagem particular, ela vai receber e vai sentir no coração que ela está recebendo a verdade, ou alguma coisa que ela ouve, ou algum diálogo que o desencarnado e ela tiveram, assim por diante, comprovando a imortalidade da alma. Mas a finalidade da mediunidade não são as cartas particulares. Não são. A finalidade, inclusive, da doutrina espírita é fazer o ser melhorar, é nos fazer conhecer o futuro, conhecimento da vida futura. Aí as nossas atitudes presentes se tornam muito mais responsáveis. Esta é a finalidade da mediunidade. Consolar. Os espíritos nos consolam para dizer taxativamente que vale a pena amar, vale a pena nos melhorarmos, vale a pena sermos caridosos, vale a pena nós nos entregarmos à tarefa do Cristo, que o futuro será um futuro venturoso também. É um testemunho que a espiritualidade está dando para a Terra sob os auspícios do Cristo. Então, olha a responsabilidade que é ser médium. Ser médium não é brincadeira. Ninguém deve brincar com a mediunidade, porque a mediunidade é aquela intermediação entre o mundo espiritual e a Terra. É natural que nós tenhamos uma ligação psíquica da vida espiritual conosco, porque nós viemos da vida espiritual. Inclusive, eles usam essa sensibilidade para nos inspirar, para tratar, assim por diante. Quando a mediunidade é de trabalho, a pessoa então encontrará
se ela tiver a felicidade de procurar uma casa como esta que privilegia o estudo, muito bem, ela está no caminho certo, ela está no caminho de realização. E o médium que trabalha numa casa espírita, ele deve entender que ele precisa se adaptar à casa, não a casa a ele. Isso é muito importante. É um sinal, inclusive, de humildade, não é? O médium se submeter ao método mediúnico de cada casa. E o dialogador da desobsessão? Como ele deve agir? Que cuidados um dialogador deve ter? Os mesmos cuidados do médium, cuidados que o médium precisa. Os mesmos. Ele precisa se vigiar, ele precisa se evangelizar, ele precisa ser vigilante, ele precisa estudar. Eu já vi, por exemplo, um dialogador que, ao receber um espírito, falou uma lição de moral para o espírito disse assim: mas você faz o mesmo que eu, por que você está falando isso? Viram a responsabilidade? Então, o dialogador ele precisa ser aquela pessoa que realmente tem os mesmos cuidados que o médium ostensivo tem. Uma vez na casa espírita, nossa, faz um tempo isso, tinha lá uma dialogadora que eu reparava que ela ficava tratando as médiuns, eram só mulheres as médiuns daquela época, né? Ela tratava as médiuns de uma maneira ríspida, um pouco assim, de cara fechada mesmo, sabe? Respondia mal para os médiuns ali, e falava, meu Deus, o que está acontecendo, né? Depois eu fui saber que essa médium era cabeleireira, e todas as médiuns deviam cabelo para ela. Deviam um corte de cabelo. Eu falei, meu Deus do céu, ela está misturando o particular aqui na sessão mediúnica, não é? Então, nós precisamos também tomar cuidado com isso, não misturar a nossa vida, né, particular com as atitudes mediúnicas. Porque é interessante, acontece assim, vamos pensar no passe. O que é um passe? É um exercício de amor? Você não está doando amor quando você pratica o passe? A fluidoterapia? A maioria das casas espíritas são casas de bairro, né? Aqui também deve ser mais ou menos casa de bairro, né? As pessoas daqui vêm, etc., não é? Imagine sempre à sua frente uma pessoa que você tem um certo antagonismo e você precisa doar amor para ela, certo? Não é um exercício maravilhoso de renúncia, de perdão, de melhora de si mesmo? Então, a maior alegria é sempre de quem serve. A maior alegria é servir. O médium que entende isso e realmente agradece a Deus a oportunidade em servir, isso é o caminho certo. O caminho certo. O Chico Xavier era visto muitas vezes lendo o Livro dos Espíritos. Disse 2 perigos na mediunidade. A mediunidade iniciante, pela própria inexperiência, deve ser muito bem observada pelo dirigente, e a mediunidade veterana também é um perigo, porque o médium veterano acha que não precisa estudar mais, ele já é amigo dos espíritos, não precisa nem se vigiar mais, não é? Ele pode cair também, já vi muitos falirem por causa disso. Então, meus irmãos, nós falamos aqui um pouco da obsessão, da vivência mediúnica, e vamos em frente trabalhando com fé, com coragem, e vai dar tudo certo.